que são os minutos Lumière? Minuto Lumière é o nome de um exercício de iniciação cinematográfica que resgata os primórdios do cinema, do gesto mesmo que o fundou. Então, aquela coisa do gesto de invenção, da potência inventiva, né, desse exercício, que tem a ver com a relação histórica mesmo da criação dos irmãos Lumière. Então, os irmãos Lumière, porque ambos um se chamava Luiz e o outro Augusto Lumière. A gente fala irmãos Lumière, que são os dois irmãos. Luiz traduzindo. Os inventores do cinema? Foram considerados um dos inventores. Criando a produção de Dumont, que a gente considera ele, mas você sabe que os americanos dizem que quem inventou o avião foram os irmãos deles lá. Então existe na história do cinema também essa polêmica, né? Quem foi que inventou o cinema? Então, alguns dizem que foram esses dois irmãos que são franceses, o Augusto e o Luiz Lumière. Os alemães têm um outro lá, que se a gente continuar o curso de 3 meses, a gente vai trazer essa outra parte da história, que trabalha como outro lugar que criou o cinema, outras possibilidades, aí tudo uma grande polêmica. Então, só que a gente aqui vai se basear nesse exercício dos irmãos Lumière. E foi inspirado na relação que eles trouxeram para a história da fotografia, para a história do cinema. Então, o exercício consiste em filmar 1 minuto de enquadramento fixado, reproduzindo assim os gestos de Luiz e Augusto Lumière, né? Que a gente vai trazer um pouquinho da história deles, do invento que eles criaram. Porque o pai deles era dono de uma fábrica de fotografia na época. E aí, ele deu uma missão para esses dois irmãos, que era fazer um invento, ele deu para eles uma caixinha preta, e dali eles tinham que inventar alguma coisa nova, que na época eles queriam também que fosse uma coisa que trouxesse dinheiro para a família, claro, né? E aí eles inventaram o cinematógrafo, né, que é a invenção dos irmãos Lumière, usado para a exibição de filmes em público pela primeira vez em 1895, como a gente já falou um pouquinho anteriormente. Então, o que é o cinematógrafo? Ele é uma câmera meio de madeira. Essa câmera que vocês estão vendo aí, que filmava essa... fala disso agora no tempo. Então, ela tinha, justamente como ele trouxe pra gente, ela tinha uma manivela, que ao girar essa manivela, ela dava movimento aos fotogramas, que eram justamente as fotografias, que eram o que eles conheciam na época. Tipo aqueles filmes que ficavam dentro do rolo de máquina fotográfica de antigamente, a película, né, aquilo. E aí, esses fotogramas iam girando, em 52 segundos, eram mais ou menos 16 fotogramas, que dava a ilusão ótica do movimento. E aí, eles só podiam, com esse cinematógrafo, eles só conseguiam fazer 1 minuto aproximadamente, né, 52 segundos, de filme. E com a câmera fixa, a câmera parada e o enquadramento. Daí que vem esse exercício que a gente está trazendo para fazer com vocês nesse piloto. No Largo do Machado ainda tem um senhor que tira fotografia de lambe-lambe. Vocês passarem por lá qualquer dia. Normalmente eram Largo do Sírios. Machado. Eram Sírios, eram gregos que faziam isso. E aí também a gente já começa a pensar a dificuldade que eles tinham, porque eles tinham que parar, quando eles paravam o cinematógrafo para fazer 1 minuto, além de, na época era caro para fazer isso. Então era aquele minuto que eles iam filmar, era aquele minuto que ia ser registrado, né? E aquele minuto ia ser o filme. Então assim, o posicionamento da câmera, o lugar exatamente onde eles queriam que filmasse, isso também tem muito a ver com a fotografia, que as primeiras fotografias também tinham toda essa preparação antes daquele clique que hoje a gente dá um clique no celular, um clique na câmera fotográfica. Não gostou, apaga. Hoje a gente pode apagar, pode editar, naquele período Não podia fazer isso. Exatamente. Aí o que isso dava pra gente? A gente tinha que observar com mais calma. Eu não podia sair filmando qualquer coisa. Eu tinha que olhar o mundo, eu tinha que me relacionar com o mundo observando as coisas, né? Porque na hora que eu escolhesse o lugar onde eu ia pegar o meu enquadramento, né? E eu ia pegar isso aqui que eu quero, eu não ia poder voltar atrás, eu ia apertar, eu ia rodar a manivela e eu ia perder aquele filme. E o que a gente vai fazer com vocês é esse retorno no exercício, assim, brincar exatamente de que eu vou ter que fazer 1 minuto como se eu fosse um irmão Lumière. Eu vou usar essa câmera moderna, mas imaginando que ela é um cinematógrafo.
Então, assim, eu só tenho 1 minuto para filmar. E eu não tenho, se eu errar, não dá. Então, eu vou ter que primeiro olhar muito o que eu quero gravar, o que eu quero, que memória eu quero criar, o que eu quero que os outros vejam. Né? O que eu vejo aqui que eu acho que o outro não vê, o que eu quero capturar. Então, esse cuidado que a gente vai fazendo. Isso aqui é só para vocês começarem a brincar de enquadrar. Aí vai ser legal fechar o olho, quem conseguir, ó, fecha um olho e olha do outro, isso aqui é colocar. E aí também tem uma outra relação interessante com o cinematógrafo, que é a questão do tempo. Que o tempo também era observado de outra forma, né? E hoje a gente já... a relação com o tempo é outra. Né? Naquele período, se eles só tinham 52 segundos, 1 minuto para fazer uma imagem, era outra relação com o tempo também, né? Eles estavam prendendo o tempo naquele enquadramento. Então, essa percepção do tempo também era diferente da que a gente tem hoje. Que era um encantamento de ver a possibilidade de registrar a vida em movimento. Porque nessas primeiras imagens que a gente vai mostrar, que foram exibidas, não há propriamente uma história, como a gente pensa hoje, cinema para ver uma história ser contada. Era o encantamento do registro do cotidiano. Mas era o cotidiano podendo ser registrado. Então, isso é muito bonito de pensar, que já era motivo de ir ao cinema, ver a possibilidade do registro da vida, que na verdade é o que a gente vai ver até hoje, só que é uma vida contada, digamos, como uma história com princípio e meio e fim, ou então assim. Mas lá naquele início do cinema, os primeiros momentos do cotidiano já eram motivo para se ir ao cinema. Então era a vida, digamos, na sua forma mais prosaica, mais assim, distraída, né? Já era motivo para levar o espectador assim. A criação com o espectador. Exatamente. Então aqui tem só os principais, porque eles fizeram muitos filmes, eles viajaram o mundo inteiro, eles fizeram essa proposta para outras pessoas fazerem esses minutos, e daí outros cineastas depois fizeram homenagens aos irmãos Lumière. Então assim, os minutos Lumière que a gente vai fazer hoje também vão entrar para essa história, né? As senhoras daquela época, as moças, usavam tudo longo, né? Vestido, Vamos trabalhar. Eram 6 minutos nessa parte, né? Então, aí são 2 versões dessa mesma saída. O que aconteceu? Eles quiseram pegar o momento da saída dos trabalhadores. Então eles pararam a câmera em cima do cinematógrafo, na frente do portão da saída, e fizeram isso em várias. Nesse caso aí tem 2 versões. Os homens de terno, Aquelas mulheres agora já é saída de uma. Já é saída de uma embarcação. Agora, presta atenção, vocês viram como a câmera está Tá parada? parada, não tem movimento de câmera. Ele escolheu um lugar, botou a câmera, fez uma seleção do que ia estar dentro desse enquadramento. Vocês vão fazer com essa tela. Quadrado, parece que as pessoas tinham uma condição social melhor pela vestimenta. Assim, é mais chique. ou muito mais elegante. Outro tipo social. As mulheres. Olha o olhar dela, que é Aí ele próprio passou ali. Agora esse do bebê é famoso. Todo mundo usava chapéu. E aí essa questão que ela falou da vestimenta, eram pessoas que realmente, eles eram fotógrafos de pessoas que tinham uma condição financeira muito elevada. Esse é o próprio Na cabeça nem passar.
Só cabia 1 minuto naquela Esse época. daí, Naquela época, esse daí foi só uma cabia na banda. Quando esse filme passou no cinema, dizem que as pessoas que estavam na plateia levantaram. Mas sem sair da tela. Os irmãos, 60 graus. olha lá. Porque tá vindo de lá, né? A gente olhar, tá na frontalidade, né? Então qual é a sensação para ele aceitar? Que ele sairia, olha só. Mas é uma ilusão. Mas naquela época, a experiência que pudesse ter saído. Em 95. Ali o mundo, né? Quando começou a imagem a falar. Cinema sonoro, Década de 20. década de 20, mais ou menos, 1920. 29. Não. Ainda teve muito charme antes disso. Tem muito cinema muito chato ainda. Aí veio o Esses filmes são de 1895. Eu vi esse filme, o artista. E é interessante pensar essa coisa onde está a câmera, porque a câmera pode ver o que a gente não vê. Quando eu ponho a câmera no chão, eu estou vendo o ponto de vista da formiga, não sei. Quer dizer, eu estou conseguindo compartilhar o olhar com alguém que eu, humano, não vejo, né? Então, o que a câmera é capaz de ver que eu não vejo, né? E assim, também lembrando daquele PowerPointzinho que a gente estava ali já dando nas instruções básicas, do ver, fazer e falar, que a gente falou do fragmento do filme, que seria um trecho, né, de 1 minuto, e a relação com a análise criativa. 1 minuto de filme, a gente consegue fazer uma análise criativa riquíssima, justamente porque a gente hoje tem muito mais opção, não só das cores, mas do posicionamento da câmera, da relação com o som. Então, a análise criativa ela vai cada vez ficando mais rica e também tem a ver com o que a gente consegue ver. Não só o que a câmera nos ajuda a ver, mas com o que a nossa invenção de colocar posicionar essa câmera, do enquadramento que a gente vai fazer, o ponto de vista que a gente quer dar para esse enquadramento. Então, aí é o enquadramento de uma das cuidadoras do curso que a gente fez. Ela chamou de hora do lanche, né? Cada um desses minutos que vocês vão ter é um título, tem nome, é o nome do universo. Esse é a hora do lanche. Baseados nessa história que a gente está contando para vocês, né, dessa infância do cinema, dessa relação dos primórdios, né, do cinema, quando ele surgiu, foi o que inspirou a criação desses exercícios que foram feitos com crianças, né, esses minutos, que já foram feitos em escolas, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, porque até ele já vem de projetos que tem no mundo inteiro, né. E também no curso de cuidadoras com as mulheres da Maré, a gente fez o curso lá depois. Depois fizemos com os idosos do Centro de Referência de Mulheres da Maré. A gente vai mostrar alguns que os idosos de lá fizeram para vocês assistirem. Então a gente vai mostrar agora pessoas que nem vocês, que fizeram esse exercício que vocês vão fazer daqui a pouco. É para vocês verem o que elas decidiram fazer. Na verdade, é para compartilhar. Então, no próximo encontro que a gente tiver, outras pessoas vão ver o de vocês. Então, isso aqui vocês estão compartilhando as memórias que vocês estão criando com outras pessoas. Então, a gente selecionou alguns minutos no Lumière, criados por outras pessoas, em oficinas que a gente realizou. Vocês vão ver esses exercícios. Que também tem a ver com o que eu estava falando, que eles fizeram as primeiras socializações dessas criações e é o que a gente está, de alguma forma, fazendo também. Tem uma situação também que nos curtas dos irmãos Lumière tem uma diferença aí que está nítida. O que tem nos filmes de agora, nesses minutos de agora, que no dos irmãos Lumière não tinha? Tem mais coisas. A cor. Porque o resto a gente fica com a câmera parada, né? A gente privilegia para não dar o zoom, mas a gente já pode dar o zoom.
e o áudio que vai capturar. Mas a cor é uma situação que muda tudo. E é interessante pensar essa coisa onde está a câmera, porque a câmera pode ver o que a gente não vê. Quando eu ponho a câmera no chão, eu estou vendo o ponto de vista da formiga, não sei. Quer dizer, eu estou conseguindo compartilhar o olhar com alguém que eu, humano, não vejo, né? Então, o que a câmera é capaz de ver que eu não vejo, né? E assim, também lembrando daquele PowerPointzinho que a gente estava ali já dando umas instruções básicas do ver, fazer e falar, que a gente falou do fragmento do filme, que seria um trecho, né, de 1 minuto, e a relação com a análise criativa. 1 minuto de filme, a gente consegue fazer uma análise criativa riquíssima, justamente porque a gente hoje tem muito mais opção, não só das cores, mas do posicionamento da câmera, da relação com o som. Então, a análise criativa ela vai cada vez ficando mais rica e também tem a ver com o que a gente consegue ver. Não só o que a câmera nos ajuda a ver, mas com o que a nossa invenção de posicionar essa câmera, do enquadramento que a gente vai fazer, o ponto de vista que a gente quer dar para esse enquadramento. Então, aí é o enquadramento de uma das cuidadoras do curso que a gente fez. Ela chamou de ordinante, né? Cada um desses minutos, vocês vão ter um o nome do esse é o nome. A pessoa deu um jeito de conseguir, com a câmera parada, nos passar movimento, né? Ela inventou, que ele usou a criatividade.